Olá, seja muito bem-vindo a essa transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Eu convido você para se unir a nós para um momento de oração, de louvor, de contemplação do ser divino, de meditação em sua bendita e santa palavra. Eu quero convidar você para acompanhar a leitura do Salmo 124, atribuído à tradição de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O salmo termina no verso 8 com a seguinte declaração: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro, o socorro do país, o socorro do mundo, é o próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Nós vamos orar nesse instante, bendizendo o nome do eterno Deus. Pai, o Senhor é grande, ao Senhor toda a glória, todo o tributo. Estamos aqui para declararmos que o Senhor é o nosso socorro. É o Senhor quem pode nos livrar e nós reconhecemos nossa completa dependência do Senhor. Receba nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora um cântico que diz: Ele é exaltado. Vamos cantar ao Senhor nesse instante. Quero ler nesse instante
texto do Novo Testamento, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O apóstolo Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, declara que o Senhor tem muita misericórdia, e por conta dessa misericórdia volumosa, o Senhor regenerou aquele que crê para uma viva esperança, e isso só é possível mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nesse domingo, onde nós cristãos estamos celebrando a ressurreição de nosso Senhor, precisamos considerar que essa ressurreição aconteceu a fim de que pudéssemos ser salvos. Nesse instante nós vamos orar, reconhecendo nossas faltas, também celebrando esse grande amor do Senhor, implorando a misericórdia do Senhor sobre nós, e vamos também interceder sobre o mundo, sobre o nosso próprio país, que tem vivido dias muito difíceis. Vamos orar. Nosso irmão Tiago fará essa oração nesse instante. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, por tantas falhas que muitas vezes são repetidas em nossas vidas, Senhor Deus, mas nós te pedimos o Teu perdão, Senhor Deus. Peço que o Senhor cuide da nossa nação, cuide dos nossos governadores, Senhor Deus, cuide das pessoas que estão tomando conta desse país nesse momento tão singular, Senhor Deus, que é essa pandemia que tem se agravado. Cuide das pessoas que estão em casa, que estão com medo, os mais idosos principalmente, Senhor Deus, que estão aflitos em seus lares, Senhor Deus, sem saber se estão contaminados ou não por este problema. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com eles, derramando suas bênçãos e a sua paz. Mais uma vez te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é tempo de buscarmos socorro no Senhor. É tempo de aquietarmos o nosso coração. É tempo de recebermos do céu o refrigério e o bálsamo que só o Senhor pode dar. Nós vamos fazer nesse instante, da letra do hino 153, a nossa oração, a nossa declaração de confiança no Senhor. Com tua mão segura bem a minha, pois eu, Senhor, sou muito frágil. Vamos cantar essa canção declarando nossa fé e completa dependência do Senhor nesse momento. Sombras caem mais escuras.
Olá, meu nome é Francisco Monção, eu sou presbítero na Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Queria falar com você hoje, nesse domingo de Páscoa, um tema muito importante para as nossas vidas. Eu queria falar sobre vitória, que, aliás, no seu significado mais amplo, Páscoa é vitória. Foi vitória para o povo judeu quando atravessou o Mar Vermelho, que teve a vitória contra a escravidão no Egito, e é vitória para nós, o povo cristão, em relação a sermos libertos do nosso estado de morte para a vida. Eu queria compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 26. 1 Coríntios 15, de 20 até o 26. Se você já abriu aí a sua Bíblia, vamos então fazer aqui a leitura juntos. 1 Coríntios 15, versículos 20 ao 26. O que diz o texto? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por isso que eu estou propondo esse tema, esse título, nesse domingo de Páscoa, como a vitória. A Páscoa é a vitória. Nesses tempos tão difíceis que nós temos passado, onde as pessoas têm coletado, têm contabilizado derrotas pela morte de muitas pessoas. Nós vivemos essa situação de pandemia, onde só se fala de morte, todo mundo parece que está muito triste, muito preocupado, e é justa a tristeza, é justa a preocupação, é coerente. Porém, eu queria trazer, no meio desse caos, uma boa nova, uma boa notícia. Existe vitória em Cristo, que é a Páscoa de Cristo. A Páscoa do povo cristão é a vitória. E a vitória sobre o quê? Vejamos aqui algumas lições que nós podemos tirar desse texto. Uma primeira lição é que não é fake news. Jesus Cristo ressuscitou, não é mentira. E parece que essa questão de Cristo ressuscitou, parece que está um pouco fora de contexto, mas não está. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, que é por volta do ano 55, escreveu aos Coríntios, existia naquela cidade, naquela igreja, uma grande onda de heresias e de contraste em relação ao cristianismo. Uma delas é que havia uma negação sobre a ressurreição. Havia uma negação de que Cristo não teria ressuscitado. Por isso, Paulo
ao escrever a primeira carta aos Coríntios, ele vai combater alguma dessas heresias, e uma delas é a questão da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Talvez hoje, nos dias de hoje, não tenhamos nenhuma dúvida sobre isso. O povo cristão tem isso como uma coisa natural, normal, de amplo conhecimento, mas talvez não como uma notícia, mas como relembrar esse fato que é absolutamente determinante para a salvação e para a vida do povo cristão. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E as consequências e os impactos dessa ressurreição é que a gente pode falar com muita tranquilidade, com uma boca cheia, nós vamos chamar isso de vitória. Porque é a vitória de Cristo contra a morte. Aqui no versículo 20, eu tenho uma lição que eu queria compartilhar com vocês, que eu extraí. A primeira lição é que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou, e essa ressurreição, ela traz consigo que ele é as primícias dos que dormem. E o que são essas primícias dos que dormem? O povo judeu tinha um costume que, após a colheita, o primeiro produto daquela colheita, eles traziam diante do Senhor e entregavam, como um reconhecimento de que aquilo pertencia ao Senhor, de que a terra pertencia ao Senhor, tudo era do Senhor, inclusive o resto da produção daquela plantação também estava sob o domínio do Senhor. Pois é, paralelamente, o que foi trazido aqui sobre as primícias dos que dormem, é que essa colheita para a vida é do Senhor, foi provida pelo Senhor e é para a glória do Senhor. Jesus Cristo ressurgiu dos mortos para nos fazer ressurgir também, porque o nosso estado era de morte, e essa já é a segunda lição que a gente tira desse texto. Sabe qual é o nosso estado? De morte. E por que nós estamos nesse estado de morte? Nesses dias de pandemia, de que só se fala de vírus, não se fala de outra coisa na televisão, no rádio, na internet, nas mensagens no WhatsApp, mas teve um vírus há muito tempo atrás, cuja letalidade era 100%. E esse vírus é chamado pecado. Não há quem escape. Não teve nenhum que pudesse escapar desse vírus. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ainda Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário ou o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que o nosso estado sem Cristo é de morte eterna. Não tem jeito, não tem outro jeito. É um vírus 100% letalidade. Só que tem uma excelente notícia, se você não se apercebeu disso, que é justamente a vacina que precisava para a salvação. Até aqueles que estavam mortos são ressuscitados, que é Jesus Cristo. E essa morte é a morte espiritual, a morte que ela é eterna, se estivermos afastados de Cristo. Porém, lá no versículo 21, a gente vê: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que homem é esse que, por meio do qual veio a morte? Adão. A desobediência, o pecado, o vírus,
entrou por Adão e contaminou toda a humanidade. Toda a humanidade contraiu o vírus e foi levada ao estado de morte. Mas Jesus Cristo morreu contaminado pelo vírus, mesmo sem ele ter feito cometido nenhum erro. Ele não desobedeceu nenhuma regra em relação ao trato com o vírus, mas ele morreu pelo vírus que estava em mim, que estava em você, que estava em toda a humanidade. E essa morte foi o único caminho para ser a vacina para a nossa salvação. Com essa morte de Jesus Cristo, toda a carga viral que estava no nosso corpo, que é o nosso pecado, foi entregue a Ele. Só que tem a excelente notícia. Se Ele tivesse simplesmente morrido, de nada valeria. A nossa vida não teria sentido. Só que Ele ressuscitou. E essa é a vitória. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele venceu a morte. Venceu a morte por mim, venceu a morte por você. E essa é a terceira e última lição, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e venceu a morte por mim e por você. Está lá no versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E Ele destruiu de fato a morte. Se você quer ser vacinado do seu estado de morte, se você ainda não foi vacinado do seu estado de morte para a vida, faça isso urgente. Faça isso hoje. Seja vacinado por Jesus Cristo para a vida eterna, para ter vitória. Essa é a vitória que somente Jesus Cristo pode dar. E essa é a Páscoa do Senhor Jesus. Que o Senhor te dê uma excelente Páscoa a você e a sua família, com vida e vida abundante em Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fomos abençoados através da mensagem que ouvimos. E nesse instante vamos entoar o hino 266 do Inário Presbiteriano. Vamos afirmar que nós amamos a mensagem da cruz. Vamos cantar ao Senhor esse belo hino do nosso Inário. Mas
Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças e nós somos apaixonados pela mensagem da cruz. Nós amamos a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é o anúncio de que o Senhor ama o pecador. É o anúncio de que, não obstante nossos muitos pecados, não obstante a nossa condição de pecadores diante do Senhor, apesar das nossas muitas falhas, o Senhor vem ao nosso encontro na pessoa e obra de Jesus Cristo, nos alcançou, reconciliando-nos consigo mesmo. Ó Pai, receba nosso louvor e a nossa adoração. A nossa oração é em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.